Quarto dia da leitura do devocional baseado no livro de Romanos. No versículo 15 de Romanos 8, lemos: Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Segundo o original grego, a palavra adoção. Nesse versículo é uiotésia, que é mais bem traduzido por filiação. Quando nascemos de novo, recebemos a vida eterna, que nos permite chamar Deus de Pai, Abba Pai. No versículo 16 temos: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como vimos anteriormente. Ainda que o inimigo venha nos acusar quando erramos, há um testemunho dentro de nós: você é um filho de Deus. Se ainda somos crianças espiritualmente, não fiquemos desencorajados, pois somos também herdeiros. Precisamos nos dar conta de que somos herdeiros, vamos herdar o reino de Deus. Por isso precisamos permanecer na vida da igreja, exercitar o Espírito, invocar o nome do Senhor e negar a nossa própria vida. Servir ao Senhor é pregar o Evangelho, desfrutar a palavra e crescer na vida divina. Assim, se tornamos maduros espiritualmente. A salvação de Deus apresentada em seu Evangelho tem dois aspectos importantes. O primeiro é a redenção judicial, pois tem a ver com a solução de um problema legal. Isto é relacionado à lei de Deus. O segundo é a salvação orgânica, que diz respeito à nossa contínua salvação por meio da vida divina. No versículo 10 e 11 de Romanos 5, temos esses dois aspectos. No lado judicial, os pecadores têm um processo na justiça que precisa ser quitado. Deus quer fazer de todo homem seu filho. Para tal, ele quer dar a sua vida aos homens. Mas antes de fazer isso, é necessário resolver esse problema legal chamado pecado. Deus, por ser santo e puro, não podia aproximar-se de nós pecadores. A lei de Deus no Antigo Testamento é muito severa e mostrava que o homem pecador tinha um problema com a justiça de Deus. Porém, Romanos 8, 3, 4 diz: Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa é a condição e a possibilidade de aí sim o Senhor se aproximar de nós. Todos nós pecamos, e segundo a lei, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Por isso, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para cumprir a lei e tirar o caminho da cobrança da lei, a fim de que pudéssemos receber a vida divina. Em Romanos 5,10, vemos que nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Estávamos distantes de Deus, éramos seus inimigos, pecadores e rebeldes. O Senhor Jesus, entretanto, mediante a sua morte, nos reconciliou com Deus. A cruz, a morte do Senhor nos reconciliou com Deus. Assim, mesmo que alguém tenha sido o pior inimigo de Deus, quando invoca o nome do Senhor e se arrepende dos seus pecados e crê nele, tudo o que Deus fez por Jesus, por meio de Jesus, se aplica a esse pecador. Então, se arrependendo e crendo no Senhor, somos reconciliados com o Senhor e estamos em paz com Deus e fomos justificados. Romanos 5:1.